Olá pessoal, eu sou a Aline Borbalan, gerente de inteligência de mercado do Viva Real, e hoje nós trazemos aqui para vocês um conteúdo especial e muito bacana que a gente acredita fortemente que vai ajudar vocês, corretores, imobiliárias, a entenderem quais são as percepções dos consumidores para o segundo semestre de 2017. Então essa pesquisa ela é inédita, ela foi recém-elaborada para vocês e a gente vai dividir os resultados dessa pesquisa agora com vocês em 3 blocos. Primeiro a gente vai conhecer quem são esses consumidores, depois a gente entende um pouquinho sobre o processo de busca de imóveis a partir do comportamento deles e a gente finaliza mostrando para vocês as expectativas desses consumidores. Então vamos lá? Agora nós vamos conhecer um pouquinho quem é esse consumidor. Em relação a gênero, que é a primeira informação que nós trazemos aqui como resultado da nossa pesquisa, metade do público entrevistado é composto por homens, metade por mulheres. Vale ressaltar que essa amostra é bastante relevante estatisticamente, nós entrevistamos 1.323 consumidores. Em relação ao estado civil, a grande maioria desses consumidores declararam que são casados ou possuem uma união estável, 57% estão nessa condição. Mas há uma parcela bastante relevante de solteiros aqui na pesquisa. 32% são solteiros, ainda a gente tem 10% de consumidores que são divorciados e apenas 1% viúvos. Nós abordamos também em relação à renda, e temos aqui essa informação para vocês. 63% desses consumidores que estão recentemente entraram no portal Viva Real em busca do imóvel dos seus sonhos, 63% já tem uma renda média declarada acima de R$ 3.419. Bom, então esse é o perfil do consumidor. Vocês estão falando aí com um público jovem, a gente vai ver agora aqui a faixa etária, 43% desse público tem idade entre 25 e 39 anos. Tá? A gente traz aqui no resultado da pesquisa, os públicos são bem equilibrados entre os ranges de faixa etária que a gente apresentou, mas 43% desse pessoal tem idade entre 25 e 39 anos. Então, público jovem, tem uma renda acima de R$ 3.419, no geral são casados, ok? Metade homem, metade do sexo feminino. Bom, agora a gente parte para o entendimento do processo de busca desse imóvel. Então, a primeira pergunta que nós fizemos para esses consumidores foi se eles encontraram o imóvel que eles estavam buscando. E aqui a gente tem um resultado bastante importante para apresentar para vocês. Quase 80% dos consumidores que entraram aqui no portal Viva Real recentemente em busca de um imóvel ainda não conseguiram encontrar o imóvel que desejavam. E 21% já encontraram. Então, dessa parcela considerável, desses consumidores que ainda não conseguiram encontrar os seus imóveis, 65% buscam imóveis para comprar, 25% para alugar e apenas 10% desistiram da compra. Então, pessoal, a gente quer chamar aqui a atenção de vocês para o seguinte, tem muitos clientes aí, pelo resultado da pesquisa, na carteira de vocês, que ainda não conseguiram encontrar o imóvel que eles estavam buscando. Tá? Desses 21%, que já conseguiram encontrar o imóvel que eles estavam buscando, a gente tinha 49% buscando imóveis para alugar, 28% buscando imóveis usados para comprar e 23% buscando imóveis lançamentos, aqueles imóveis caracterizados por imóveis na planta. Tá? Então, dos que compraram, quase metade foi locação, dos que encontraram o imóvel, quase metade foi locação, 1/3 da parcela desses respondentes compraram imóveis usados e 23% lançamentos. De quem comprou, o desconto médio que nós conseguimos apurar, que esses consumidores conseguiram obter nessas transações que efetivaram, foi em média de 15%. E agora a gente vai investigar um pouquinho, entender um pouquinho ainda sobre o processo de busca desses imóveis, aqueles consumidores, aquela parcela de 65% de consumidores que querem comprar imóveis, a gente vai entender um pouquinho como que é esse processo, a modalidade de compra deles e também o tempo médio. Então, 42% dos clientes que querem comprar imóveis usados e 23% querem comprar imóveis novos, aqueles da planta. Então, as modalidades
para quem quer comprar usado, o financiamento imobiliário é a modalidade que eles pretendem executar, para a grande maioria, 54%, e pretendem executar essa transação, efetivar essa transação em até 6 meses para 50% dos respondentes. Para aqueles clientes que buscam imóveis na planta, que representa 23% dos entrevistados, o financiamento imobiliário é a modalidade escolhida por 77% e ainda tem uma parcela considerável, né, que vai efetivar essa transação com pagamento à vista. O tempo médio para a realização dessa transação também é de 6 meses para 42% desses respondentes. Agora, avaliando um pouquinho, aqueles 25% dos consumidores que pretendem locar imóveis, a modalidade que eles escolherão para efetivar essa transação é a antecipação de parcelas para 50% e a utilização de fiador para 30% desses respondentes. E aí, no caso do aluguel, metade, né, desses clientes, 52%, pretendem executar, efetivar essa transação em até 3 meses. O tempo para locação, ele sempre é mais curto do que o tempo para venda. Quando a gente avalia a questão das expectativas, né, a primeira pergunta que o Viva Real fez para esses consumidores é: qual é a percepção que eles têm em relação aos preços dos imóveis atualmente? E a grande maioria, 76% desse público, disse para a gente que a percepção é de que os preços dos imóveis estão altos ou muito altos. Quando a gente faz a mesma pergunta da expectativa e percepção deles em relação ao futuro, a gente tem um quadro de estabilidade. Então, mais da metade desses consumidores acreditam que os preços dos imóveis no futuro, para o próximo semestre, permanecerão estáveis. E aí, quando a gente investiga um pouquinho qual é a percepção desse público em relação à flexibilidade de negociação, a gente tem aqui uma surpresa. Quase metade da população que foi entrevistada acredita que a flexibilidade de negociação vai aumentar, mas quando a gente compara com o resultado em relação ao semestre anterior, diminuiu um pouquinho a percepção desses clientes que acreditam, né, que a flexibilidade de negociação vai aumentar. A gente quer chamar atenção para vocês para esse dado importante dos consumidores que acreditam que a flexibilidade de negociação tende a aumentar. Apesar de ser a maioria dos entrevistados que sinalizaram que acreditam nesse aumento da flexibilidade de negociações, esse número foi menor em relação ao semestre anterior. Então tem muitos clientes aí na carteira de vocês que ainda não encontraram os imóveis dos sonhos e estão achando, né, que essa negociação tende a ser menos flexível do que o ano anterior. E como a gente acabou de mostrar para vocês, os descontos foram até maiores que o semestre anterior. Então tem uma oportunidade aí para vocês mostrarem para esses clientes que sim, é possível efetivar essa transação dentro do prazo que eles querem, que é em até 6 meses. Quando a gente avalia a questão, né, da percepção, e agora a gente entra num bloco importante, que é a questão da expectativa, a primeira pergunta que nós fizemos para esses consumidores foi em relação à percepção que eles têm da condição familiar. Esses consumidores, eles estão bem otimistas em relação à própria condição familiar. No entanto, quando a gente pergunta qual é a percepção, qual é a expectativa deles em relação à economia, a gente tem uma inversão. Como vocês podem verificar, a incerteza, né, desses consumidores, ela é muito maior em relação à economia do que a própria situação familiar. E eles justificam isso para nós aqui na pesquisa. Eles sinalizam, né, que essa incerteza e até a parcela que a gente tem de consumidores que se declaram pessimistas, eles sinalizam que o motivo disso é a corrupção, a atual crise econômica e os escândalos recentes políticos que estamos vivendo. Em relação ao mercado imobiliário, a gente já tem mais gente acreditando nesse otimismo em relação ao mercado imobiliário. Então é bastante interessante vocês observarem, 46% desses consumidores estão otimistas em relação ao nosso mercado. Quando a gente avalia os preços dos imóveis e compara isso com ondas semestrais anteriores dessa pesquisa, a gente tem um público de 83% que acredita que os preços dos imóveis devam permanecer estáveis ou até mesmo diminuir para o segundo semestre de 2017. A estabilidade é realmente o ponto que eles mais acreditam em relação ao preço. Em relação ao mercado imobiliário, a gente tem aí um público, né, uma parcela de 86% desses consumidores que acreditam que o mercado imobiliário deva melhorar ou permanecer estável. Então, quando a gente cruza essas informações, a gente vê que existe muita demanda reprimida, o cliente quer comprar, né, a curto prazo, em até 6 meses, ele está otimista em relação à condição familiar dele, ele tem menos otimismo em relação à economia, mas ele ainda está
acreditando fortemente no mercado imobiliário. Então, pessoal, esses foram os principais resultados da pesquisa de expectativas do ponto de vista dos consumidores e a gente espera fortemente que essa pesquisa traga vários insumos para que vocês consigam vender mais. Ainda temos os resultados dos corretores e das imobiliárias em relação à expectativa para o segundo semestre. Confere aqui com a gente.